Sobre vencendo os gigantes. Gigantes são obstáculos que aparecem na nossa vida. Eles aparecem muito cedo. Todos conhecem aqui uma canção do Chico Buarque de Holanda, no disco que ele fez intitulado Malandro. É mais ou menos assim: quando eu nasci veio um anjo safado, o chato de um querubim, que decretou que eu estava predestinado a ser todo ruim. Desde o início minha estrada entortou, mas vou até o fim. Essa história, ela fala a vida de alguém que foi malandro. Mas isso acontece muito na nossa vida. Às vezes anjos aparecem para decretar um destino cruel para a nossa vida. Mas nós podemos mudar isso. O fato bom nessa canção é que ele diz que ele segue em frente. Ele persiste. Quando eu nasci num contexto de muita pobreza. Meu pai havia perdido praticamente tudo com a enfermidade, perdeu um olho, e a fazenda que tinha ele perdeu. E a gente morava num barraquinho muito pequeno, um quarto e uma sala, que era cozinha e tudo ao mesmo tempo. E eu não podia, minha mãe não tinha leite para me amamentar, e eu também não podia tomar leite de vaca por causa de lactose. E ela teve que arrumar uma ama de leite para mim. Esse foi um primeiro obstáculo vencido. Aos 2,5 e os 3 anos de idade, ela fazendo um café num fogão de lenha, colocou a ravinha com a água fervendo e açúcar, e eu não sei como é que eu consegui meter a mão ali, e essa água caiu no meu peito e me queimou todo. Naquela cidadezinha não havia hospital, havia um farmacêutico que me tratou com muito carinho. Esse foi um outro obstáculo vencido. Entre os 4 e os 5 anos, eu enfrentei fisicamente, estritamente falando, o meu primeiro gigante. A minha mãe havia saído de casa e havia falado para mim: você não vai comigo hoje porque eu vou ter que caminhar muito, vou andar a pé e não vou te carregar, você vai ficar com seu pai. E ela saiu e eu comecei a seguir. E meu pai lá de dentro me chamou: José, volta para trás. Mas eu continuei insistindo. Ele ficou na porta: venha para dentro. Eu voltei, virei para ele, armei os punhos e disse: vem para o soco. E ele disse: eu vou. Mas eu vou para te ensinar uma coisa. Primeiro, você tem que aprender a brigar de fato como homem. Primeiro, você não deve lutar, brigar com quem é menor que você, porque é injusto. E não deve brigar com quem é maior do que você, porque você vai apanhar. Foi lá, pegou um cinto e me deu umas 3, 4 cintadas. Essa foi a única vez que meu pai me bateu. Depois nunca mais. E eu aprendi a lição. Depois, entre 6 e 7 anos, eu estava na escola e um menino começou a querer brigar comigo. Mas como eu já havia aprendido a lição, e ele era maior, mais forte, eu falei para um amigo meu: olha, fulano está querendo me bater. Ele disse: pode deixar, no final da aula nós resolvemos isso. Quando nós saímos da escola, perto da esquina, entre a rua Esmeralda Pereira e a Avenida Pernambuco, nós encontramos um menino, e esse amigo meu perguntou para o menino: você quer bater quando eu era chamado de Zezinho, porque era pequeno, nunca cresci muito? E o menino disse que queria. Pois é, então você não vai fazer mais isso. E aí foi aquela confusão e uma briga tremenda. Eu sei que depois eu me arrependi, porque nessa história o menino acabou quebrando um dos dentes do outro. Aí eu aprendi a lição mais uma vez. Aos 10 anos de idade, subindo num pé de goiaba, depois de andar quase 9 quilômetros de bicicleta, foi a minha primeira bicicleta. Eu lembro que eu subi num pé de goiaba, toda cheio de goiabas, e eu só me lembro quando eu pisei numa galhazinha e eu desci de cabeça para o chão. A última coisa que eu me lembro é que eu estava descendo. Depois eu não me lembro de mais nada.
E eu sei que eu fui carregado naquele dia pelos meus colegas na minha bicicleta até a cidade, durante num percurso de 9 quilômetros. Eu aprendi que paciência, persistência e respeito naquele dia. Depois disso, aos 13 anos, eu tive uma febre reumática que me deixou 3 meses paralisado numa cama. E durante esse tempo, durante praticamente os 3 meses, eu tive um amigo que na escola copiava todos os exercícios, copiava todas as matérias e me levava em casa. E assim eu não perdi o ano de escola, por causa daquele amigo que teve a humildade, que teve a paciência e a perseverança de todos os dias fazer o que eu não podia fazer. Eu aprendi o que foi amizade. Depois eu tive que me mudar para Goiânia e meu pai não tinha recursos, meu pai era um simples trabalhador e eu tive que estudar para prestar o vestibular para a faculdade. Entrei na faculdade de agronomia. No final desse curso, a gente foi fazer um estágio na Ford do Brasil, na área de tratores, e a gente estava indo de Marília para Londrina, e à noite, dentro do carro, os 4 dormiram e o carro capotou umas 4 vezes. E mais uma vez eu vi realmente que a vida é muito simples, muito passageira, e qualquer coisinha ela pode ir. Eu aprendi que na nossa vida existem muitos gigantes. E se nós não criarmos dentro de nós forças para vencer esses gigantes, nós não vamos atingir. Esse é o problema. A Nelce disse aqui sobre a juventude, sobre a necessidade de se criar fortalezas dentro, estabelecer princípios que nos fortalecem. E isso que nós precisamos. Todos os dias nós nos deparamos com gigantes na nossa frente. E nós precisamos acreditar que é possível chegar adiante. Eu sou exemplo disso. Eu quebrei muitos paradigmas na minha vida. Pobreza, doenças, dificuldades, falta de recursos. É possível chegar adiante. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 5, ele diz: nós precisamos alegrar nas tribulações, porque elas geram paciência, gera experiência, e a experiência gera paciência, e a paciência gera esperança. Nós temos que ser motivados por esperança. E eu espero que cada um aqui seja motivado por esperança, de que nós vamos conquistar e atingir um mundo melhor. Muito obrigado.